Hoje é mais comum pessoas negras que atribuem o racismo como um dos determinantes sociais de saúde ou doença. O racismo é capaz de afetar a saúde mental de suas vítimas. A discriminação racial faz mal para a sociedade e resulta também em transtornos psicológicos. Eu converso sobre esse tema com a psicóloga Clélia Prestes, que você acabou de ouvir. A Clélia é doutora em Psicologia Social pela USP e faz parte do Instituto AMA Psique e Negritude, que acaba de completar 25 anos. Eu sou Luara Calvenic e este é o podcast da semana. Escuta essa minha conversa com a Clélia Prestes. Clélia, esta semana na Gama o tema é depressão e eu gostaria de saber se você acha que hoje em dia psicólogos e psiquiatras estão preparados para observar o quanto o racismo afeta a saúde mental de suas vítimas. Certamente não há preparo, e isso já está comprovado por várias pesquisas que vão demonstrando, ou mesmo pelas falas de psicólogas, psicanalistas, psiquiatras, que vão assumindo o quanto essa temática foi negligenciada ao longo da formação, ao longo de toda a nossa produção. Mas ela não é negligenciada de qualquer forma, né? Em verdade, a psicologia, por exemplo, sempre discutiu questões raciais. A questão é como discutiu. Sempre houve por parte da psicologia afirmações de que havia um conjunto de itens que determina a normalidade e um conjunto de itens que determina ou que significa anormalidade. E nesse conjunto de itens da anormalidade, características típicas da população negra ou de mulheres, né, para pensar em outros grupos afetados por isso, sempre aparecem. Então, essa é a questão na área psi, no campo psi. Discutimos raça de uma forma tendenciosa e com base ainda em uma tradição eugenista. Não discutimos efetivamente como se dão os efeitos psicossociais do racismo na população, e ainda quando queremos discutir, muitas vezes discutimos apenas as questões psicológicas do grupo populacional negro, sendo que o racismo interfere na saúde mental de todos e todas e todos nós, inclusive de pessoas brancas. Então, essa é ainda uma demanda a ser enfrentada pelo campo psi. E você acha que as vítimas, assim, de maneira geral, elas costumam associar esse sofrimento psíquico que sentem à discriminação que sofrem? Assim, o que você observa nos pacientes, nas vítimas? De modo geral, tem tido uma maior consciência em relação aos efeitos do racismo sobre a saúde mental. Então, hoje é mais comum pessoas negras que atribuem o racismo como um dos determinantes sociais de saúde ou doença. Mas isso vem sendo modificado, inclusive por incidência, pelo trabalho do movimento social, do movimento negro, que tem não só lutado pela garantia de direitos, pela saúde da população negra, mas também informado a população desses elementos. Quando a gente entende um contexto sócio-histórico, a gente compreende que um estado de saúde mental está intimamente ligado tanto a questões pessoais, quanto a questões coletivas, sociais e inclusive ecológicas, né? Porque a saúde mental, a gente pode até olhar do ponto de vista individual, mas ela não é individual, ela é intimamente ligada a todos esses contextos. Então, hoje é mais comum as pessoas chegarem na clínica psicológica afirmando: eu estou em sofrimento por conta de situações de racismo que sofri. Essa frase é possível de ser ouvida. Mas há muito tempo a gente ouve esse tipo de frase. A questão é que muitas vezes uma parte da população que faz esse anúncio não é ouvido, isso não é recebido e validado como uma queixa genuína. É muito comum, por exemplo, pessoas que chegam na minha clínica dizendo isso e dizendo mais, que já fez essa queixa em terapias anteriores e essa queixa não foi validada ou foi vista como persecutoriedade ou falta de empoderamento ou segurança pessoal. Em outras palavras,
Muitas vezes a pessoa relata que na terapia anterior, a psicóloga ou o psicólogo disse: mas será que isso não é coisa da sua cabeça? Será que você não está se sentindo perseguida demais? Será que não mudaria se você se fortalecesse, enfrentasse a situação? Ou seja, além de não compreender uma das principais questões de violência estrutural da nossa sociedade, essa psicóloga atribui à pessoa a causa por um sofrimento que tem a ver com um contexto sócio-histórico e uma cena, uma situação coletiva. O racismo em si, na nossa sociedade em que se tenta dizer que ele não existe, já gera para algumas pessoas algumas dúvidas na hora de interpretar a situação. E quando você finalmente entende que o seu sofrimento tem a ver, entre outros aspectos, com situações de racismo, procura ajuda num ambiente que pretende ser acolhedor das mais íntimas questões da subjetividade. E ali te dizem que o que você está relatando é da sua cabeça, é falta de empenho seu, isso provoca uma nova violência, uma desqualificação do sofrimento, uma desconsideração de um fato histórico, né? E pode provocar, inclusive, uma confusão da pessoa que chegou até ali para decifrar questões e não para ter elas ainda mais anuviadas, né, digamos assim. Então, tem sido cada vez mais comum, tem sido comum também as pessoas buscarem psicólogas e psicólogos negros, justamente porque tem um histórico de situações desfavoráveis em clínicas psicológicas, porque a sua dor não é ouvida e não é considerado o racismo como um dos elementos. Então, também tem sido comum isso. O que é muito favorável que as pessoas compreendam o racismo como determinante. E não seria necessário, Luara, não seria necessário nós termos psicólogas negras e negros atendendo pessoas negras, essa não precisa ser uma regra, mas infelizmente ela tem sido um critério de busca, porque de modo geral, como eu disse anteriormente, nós fazemos toda uma formação, e seja ela graduação, especialização, mestrado, doutorado, e não ouvimos sobre racismo. Então fica muito difícil podermos trabalhar com esse elemento se a gente não entende como funciona. E entender como funciona o racismo não é simplesmente dizer, sim, o racismo existe, né? As pessoas são racistas, mas não eu não. Entender o racismo é entender a história desse país, é entender os aspectos sociológicos, é entender como se dá a formação da personalidade a partir desse contexto sócio-histórico, e inclusive, também poder olhar para si mesma, para si mesmo, a partir dos referenciais raciais. E com isso eu vou complementar a sua pergunta, dizendo que é importante que não só as vítimas de racismo compreendam, busquem ajuda, mas também as pessoas que agridem. E a gente não costuma fazer essa segunda parte da fórmula. A gente olha, mesmo numa escola, se tem uma situação de racismo, geralmente se leva para a diretoria, quer dizer, não é geralmente, mas enfim, muitas vezes se leva para a diretoria, se chama a família, se tenta, né, oferecer ajuda para a criança que sofreu racismo, pode ser oferecido inclusive um tratamento psicológico. Ok, isso tudo é muito importante, né, acolher e cuidar de quem sofreu uma violência. Mas igualmente a gente precisa compreender que ela só sofreu uma violência porque alguém praticou. E quem praticou precisa igualmente ser cuidada. A criança que praticou precisa também ser ouvida e precisa, inclusive, mudar os seus parâmetros. Toda a escola precisa discutir e mudar uma cultura, né? Mudar um discurso ideológico que na nossa sociedade prega que pessoas negras são inferiores. Também na clínica é super importante não só que as vítimas reconheçam o racismo como elemento causador de sofrimento e adoecimento psíquico, e falem sobre isso, como é importantíssimo que cada um de nós no campo psi, cada uma, possa pensar qual é o meu lugar, o que significa ser negra nessa sociedade, o que significa ser branca, ser branco, o que significa ser, e vários outros elementos, né? O que significa ser branco de classe média, heterossexual ou bissexual ou transexual, e tudo isso precisa ser considerado como mais alguns aspectos que a gente considera, que a gente traz, que a gente presta atenção na hora de analisar o caso de cada pessoa que está sentada diante de nós, inclusive considerando quem somos nós diante de quem essa pessoa senta.
Excelente, uma questão a ser encarada por todos da sociedade, né? E aí, você falou muito da importância do movimento negro aí, né? Nessa formação e dessas pessoas. Eu queria falar da saúde mental e de ativismo do movimento negro especialmente. Há uma relação entre depressão, ansiedade e pessoas que assumem essa postura ativista? O que você observa? Sempre tem, né, relação, a saúde mental sempre está relacionada com as diversas trocas que a gente faz na vida. Então, a nossa relação com a família, com os grupos dos quais participamos, a forma como estamos acostumadas a reagir nas diferentes situações e que temos condição de reagir. A saúde mental é o conjunto de tudo isso, além da forma como estamos nos relacionando com a natureza da qual somos parte, né? Como ressignificamos a nossa história. Nesse sentido, eu posso dizer que o ativismo, ao mesmo tempo em que traz um sofrimento, não o ativismo em si, mas a pauta do ativismo, da militância, porque estar constantemente ligada e lutando por questões de violência, por garantia de direitos, isso significa estar o tempo todo lembrando dessas violências, identificando, e não só na minha vida. Significa estar o tempo todo ciente e comprometida com as dores de outras pessoas. Isso pode ser, sim, muito pesado. Assim como pode ser muito pesado compreender toda essa história e as questões sociológicas da nossa sociedade. Agora, por outro lado, não dá para a gente afirmar que não estar ciente de tudo isso, que se afastar dessa compreensão, garante bem-estar, garante saúde. Até porque nós sofremos não só por aquilo que compreendemos ou sobre aquilo que temos consciência, mas nós sofremos inclusive por questões que não entendemos, que não acessamos. Em outras palavras, uma pessoa pode, por exemplo, no processo psicoterapêutico, identificar a causa de um sofrimento e aí faz mais sentido, é possível elaborar algumas questões, mas antes de compreender, antes de tornar consciente, já existiu o sofrimento. E muitas vezes é assim que acontece com as questões raciais. As pessoas, num processo, seja terapêutico, seja num processo de incremento da consciência, na militância, no ativismo, as pessoas é como se acendesse uma luz, né? Puxa, ouvindo sobre esse funcionamento da nossa sociedade, eu consigo agora nomear como racismo várias coisas que aconteceram, pelas quais eu sofria e que eu não conseguia entender o que era. Com tudo isso, então, eu quero dizer que o ativismo, além de trazer um peso, ele traz também elementos que favorecem a elaboração psíquica. Ele traz a possibilidade de fazer parte de um grupo, de pertencer a um grupo onde as pessoas sentem coisas parecidas, passam por situações parecidas, falam coisas parecidas e às vezes ao ouvi-las eu posso também tanto naturalizar ou tornar mais, perceber como mais comum aquilo que eu sofro, o sofrimento que eu tenho, como junto com outras pessoas pensar formas de enfrentar, de mudar esse cenário, de lidar melhor com a situação. E nesse aspecto, eu pesquisei já no mestrado sobre resiliência em mulheres negras e depois um doutorado sobre estratégias de promoção da saúde de mulheres negras. E posso te afirmar, Luara, que esse é um dos pontos super importantes no favorecimento da saúde mental. Falando de mulheres, né, a gente sabe que elas são as mais afetadas aí pela depressão. Como você observa a situação das mulheres negras nessa realidade de mulheres e depressão? Todo esse contexto de racismo e de sexismo, entre outros ismos, afeta a saúde mental de mulheres negras e de como historicamente temos reagido a isso. E temos reagido fazendo uso tanto de significados que são compartilhados em espaços de manifestações africanas e afro-brasileiras, então, retomando a questão anterior, fazer parte de um grupo cultural, filosófico, político, como o ativismo, pode favorecer que essas mulheres tenham significados que são compartilhados nesses espaços e que as ajudam a ressignificar a si mesmas, a sua beleza, a sua intelectualidade,
e com isso diminuir a probabilidade de processos de depressão. Outro elemento que é importante são os simbolismos associados a mulheres negras. E aí geralmente as pessoas acham que isso é só positivo, quando a gente diz que uma mulher negra é guerreira. Isso certamente pode ser positivo quando essa mulher entende que, sendo historicamente vista como guerreira, ela se identifica com coragem, com bravura, mas, ao mesmo tempo, é exigido da mulher negra que ela seja corajosa, que ela se cuide sozinha. Então, essa bravura e essa coragem não é só algo para o qual estamos inspiradas, mas é algo que fica como única opção para quem não recebe os mesmos cuidados na sociedade, dos órgãos do governo. Outro ponto que favorece processos de saúde, de resiliência, de emancipação, de autonomia, são elementos psicológicos que são transmitidos de geração a geração. E é importante dizer isso porque aí, de novo, a forma como coletivamente fomos lidando com as situações pode ser transmitida de uma geração a outra e favorecer que uma geração atual consiga lidar melhor que o esperado com uma situação que, em princípio, poderia significar depressão ou adoecimento. Também esses conceitos, essa inspiração para a luta que faz parte do ativismo nos ajuda a transformar ou a utilizar a angústia que advém dos casos de racismo como um combustível para transformar, como a gente costuma dizer, o luto em luta. Eu não quero dizer com isso que quem está na luta, no ativismo, quem está guerreando, não esteja deprimida. As pessoas deprimidas não são só aquelas que estão chorando dentro de um quarto, são essas também. Mas pode haver depressão, inclusive em alguém que está muito agitada, que está fazendo várias coisas. Ainda assim, lutar por direitos, e não só os meus, como de outras pessoas parecidas comigo, pode ser uma forma de utilizar a angústia em prol de um movimento, de uma busca, e pode ser que esse cuidado e essa luta por direitos chegue para várias pessoas, inclusive para quem está ali, lutando, buscando uma situação melhor. Então o ativismo, ele ao mesmo tempo em que pode ser um peso, ele é também uma via de elaboração, uma via de transformar o luto em luta, uma via de ressignificar para a sociedade aquilo que entendemos como certo. E aí, também fazendo um link com outras questões que você me fez, hoje em dia começa a haver uma melhor elaboração teórica em relação ao racismo por parte do campo psi, justamente porque há muito tempo o movimento negro e o movimento de mulheres negras vem produzindo teoria, produzindo tecnologias de cuidado e cobrando do campo psi, seja acadêmico, seja profissional, das entidades de classe, que essa temática seja contemplada. E algumas figuras foram muito importantes nesse histórico, desde Juliano Moreira, que a gente ouve falar no campo psi, mas não ouve falar sobre ser negro e defender essas questões, Virginia Bicudo, que também é muito importante no campo psi, mas não se fala sobre a produção dela, sobre relações raciais, sobre ter sido uma mulher negra e pioneira em vários aspectos, no Brasil, inclusive internacionalmente. Neuza Santos Souza, as próprias entidades de psicologia e relações raciais. Então, nós temos um histórico de um campo psi que discute ou não discute as relações raciais, ou discute para manter o privilégio do grupo populacional branco, ao mesmo tempo que nós temos um histórico de grupos do movimento negro, de mulheres negras, que interpelam essas produções, essas posturas, e produzem alternativamente conteúdos, conhecimentos e práticas que precisam ser cada vez mais contempladas no nosso arcabouço do campo psi. Ótimo, Clélia, você trazer esses nomes todos. Eu aproveito também o gancho para falar do Instituto Ama e Negritude, que existe desde 1995, né? Então, eu queria te perguntar o que vocês têm enfrentado e observado, especialmente nesses tempos, né? Se comparar com o começo do Instituto. Não somos a única entidade, mas temos essa especificidade de ser uma entidade especialmente voltada à psicologia, relações raciais e de gênero. Nesses 25 anos, pudemos acompanhar várias mudanças, né, como essa que você perguntou logo no início, se hoje as pessoas atribuem o racismo como causa de sofrimento psíquico. Hoje é muito mais comum. Hoje é muito mais amplo o número de pessoas
que procura psicoterapia e pretende trabalhar nesse processo as questões raciais e de gênero, entre outras. E o que eu posso dizer que fomos acompanhando de mudanças bom, em princípio, infelizmente, muito poucas mudanças, né? Muitas pautas que há 25 anos, Maria Lúcia da Silva, Marilza Martins e outras duas colegas, né, que fundaram o AMA, tinham como pauta, como demandas, a gente ainda observa, infelizmente, mas elas que continuam, né, atuantes nos trabalhos do AMA, também hoje vão contando de como nesse meio tempo nós pudemos incidir na formação em psicologia, pautando a temática e influenciando que essa temática pudesse aparecer cada vez mais. No movimento negro, com trabalhos que foram feitos justamente para pensar cuidado e autocuidado, a necessidade de pensar os efeitos psicossociais do racismo e esse cuidado e essa compreensão como algo tão importante quanto a conquista de direitos no campo do trabalho, no campo da educação. Então, foi sempre esse intuito de pautar as questões psicológicas no movimento negro, também de pautar as questões raciais e de gênero na psicologia, de pautar no movimento de mulheres a importância das questões raciais. Então, estamos sempre levando várias pautas e procurando acrescentar aquelas que faltam no lugar onde estamos. Ao mesmo tempo, temos feito, nesses 25 anos, trabalhos de formação e que tem um caráter específico. Nós trabalhamos geralmente com metodologias teórico-vivenciais. E isso porque nós acreditamos que o racismo não se resolve apenas pela via política, apenas pela via psicológica. É preciso um trabalho que conjugue essas e outras dimensões. Então, nossos trabalhos sempre procuram agregar um exercício que passa pela compreensão do racismo de modo racional, mas também pela elaboração das emoções, das questões psicológicas. E isso tanto com pessoas negras, com pessoas brancas, porque a gente só resolve, se é que é possível em curto prazo, né? Mas a esperança é o que nos move, a gente só vai resolver o racismo quando a gente puder falar francamente sobre isso entre todas as figuras da sociedade, pessoas brancas, negras, amarelas, indígenas. Muito bom, vida longa ao Instituto e te agradeço pelo papo, muito bom conversar com você, Clélia. Obrigada, disponha. Esta semana na Gama o tema é depressão e eu te convido a entrar no site para ler uma entrevista que eu faço com o psicanalista Christian Dunker. Uma reportagem sobre sexo e antidepressivos, como esses medicamentos afetam a libido e o que pode ser feito a respeito. E uma outra que traz diferentes profissionais da saúde mental dizendo como eles estão lidando com transtornos psicológicos nesses tempos pandêmicos. Entra lá no site da Gama para ouvir tudo isso e aproveita para assinar as nossas newsletters. Eu sou Luara Calvenic e este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. Até semana que vem. Esse podcast teve edição de som do Maurício Abad.